fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões e preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas essas coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança, do mesmo modo quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras nem escravizadas ao vinho, que sejam mestras do bem. E aí ele continua, a fim de instruírem as mais jovens e tudo mais. Por que eu fiz questão de ler o contexto para a gente iniciar? Porque é necessário entender que o capítulo 3 que a Demós trata, ela vai esmiuçar essas características aqui. Ela vai falar o seguinte: olha, Paulo está dizendo, existem homens que são corruptos, a motivação deles é só ganhar dinheiro, e eles estão ensinando as pessoas de maneira totalmente errada a palavra de Deus. E essas pessoas, porque não estão firmadas na palavra, elas estão se desviando da verdade. E aí ele diz o seguinte: essas pessoas têm a mente e a consciência corrompida, afirmam que conhecem a Deus, mas negam por meio do que fazem. E aí o apóstolo Paulo começa o capítulo 2 dizendo como então a sã doutrina pode mudar a nossa maneira de se comportar. Não somente os homens, e o apóstolo Paulo diz, existem uma série de características que os homens de Deus precisam ter. Esses homens de Deus precisam ser moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Mas o apóstolo Paulo não diz que são só os homens de Deus que precisam ter essas características. As mulheres de Deus, a começar das mais velhas, precisam ter essas características. Que características são essas? Moderadas, respeitáveis, sensatas, sadias na fé, sadias no amor e na perseverança. Então, são essas características que Paulo, quando trata para os homens, também diz: as mulheres precisam também disso. Não é só os homens de Deus, as mulheres de Deus. Então, a Demós pega essas características e desenvolve no livro, no capítulo 3, essas características que nós vamos estudar hoje. Amém? Bom, antes dela introduzir, ela vai falar sobre a Vanette Wright, que era esposa de um pastor, né? O Dr. Wright, que ele escreveu muitos livros, foi um homem de Deus, foram fundadores da cruzada evangelística nos Estados Unidos. E essa senhora, ela conta que para Demós era um exemplo de vida, porque mesmo quando ela era jovem, ela já tinha intencionado servir a Deus, e depois de 80 anos, quando ela já era idosa, ela se filiou ao grupo de motoqueiros de Cristo lá dos Estados Unidos, e ela, através disso, evangelizava junto com os motoqueiros. E ao final, quando ela morreu com 89 anos, isso com 80 anos, ela se filiou ao clube dos motoqueiros, que com 80 anos ela andava de moto. E através desse trabalho ela ganhou muitas pessoas para Cristo, né? E com 89 anos os motoqueiros fizeram uma grande carreata, e foi uma homenagem muito bonita, porque reconheceram que ela era uma mulher de Cristo, ainda com 89 anos, servindo, mesmo seu marido já tinha falecido, ela ainda era uma mulher vigorosa. Então achei interessante, né? Porque são mulheres mais velhas que inspiram a gente. Então ela diz: o desafio para mulheres mais velhas poder pensar em relação a si mesmas como ainda vitais e relevantes espiritualmente. Ou seja, mesmo com 80 anos, você ser capaz de estar engajada e estar comprometida
compromissada com a obra de Deus, com o reino de Deus e com as pessoas. Bem, e aí é o seguinte, a questão é como se manter modelo de Cristo mesmo ao longo de muitos anos, diante de tantos desafios, fora de nós e dentro de nós, né? O mundo, o diabo, né? Fora de nós e dentro de nós o pecado, né? Então são os inimigos que nós temos que enfrentar. E ela diz, não há atalhos para adquirir qualidades de uma mulher piedosa, mais velha. Elas devem ser cultivadas ao longo do tempo e lentamente temperadas para adquirir seu sabor. O quanto antes nós decidirmos adquirir essas qualidades, é melhor para nós. Porque nenhuma virtude dessa que Paulo diz aqui, que o homem de Deus e a mulher de Deus devem ter, não são adquiridas de um dia para o outro. Não é porque você tomou uma decisão com Jesus hoje ou amanhã ou daqui a 20 anos, que isso garante com que você e eu tenhamos características de uma mulher de Deus. Isso não significa nada, né? É necessária essa decisão diária, essa renovação constante. Leva uma vida inteira para se desenvolver, requer experiências e outra coisa, são geradas a partir de nossas falhas. Uma coisa que foi bem legal aqui na dinâmica é que foram colocados muitos medos que nós temos, muitos medos que também nos levam a falhar pela falta da nossa fé e confiança no Senhor. Muitos medos que simbolizam muitas vezes os ídolos do nosso coração. A falta da nossa fé verdadeiramente no Senhor, de saber que nós somos como vapor, que a nossa vida passa. Hoje nós estamos jovens, amanhã nós já estamos no fim da nossa vida e nós estamos aqui só para caminhar para a glória eterna. E que a nossa vida não é nada sem o Senhor. E todos os maiores bens que nós temos, nenhum deles se compara com o maior bem que é realmente ter o Senhor Jesus na nossa vida. Nenhuma de nós aqui escreveu que nós temos medo de perder a nossa salvação. Nenhuma de nós aqui escreveu de repente que tem medo, algumas escreveram, né, que tem medo de perder a comunhão com Deus. Porque o nosso maior medo também representa aquilo que é mais importante para nós. Então, será realmente que a gente está entendendo o que a gente está fazendo aqui? Será que eu estou entendendo? Será que não há ídolos no nosso coração que nos levam a perder o foco disso que Paulo está falando? Uma mente que se desvia, uma consciência que se desvia. E quando chegam as provações e chegam as tempestades, nós somos as primeiras a tremer na base, as primeiras a gritar. Eu sou a primeira a gritar, né? E grito logo para o Senhor: Senhor Jesus, intervém, porque se o Senhor não intervir, eu não sei o que eu vou fazer. Bom, mas de fato isso nos leva a entender que essas qualidades, elas partem das nossas fraquezas, irmãos. Não existe cristianismo perfeito. E você não vai conseguir uma perfeição aqui. O seu coração vai ser o primeiro a te trair. E quando você menos esperar, você vai fazer coisas das quais você repreendeu outras pessoas. Por isso que nós precisamos de estar aqui, tendo essa manutenção, não desanimar do nosso tempo com Deus, não desanimar do nosso encontro de mulheres, não desanimar da comunhão, não desanimar de ter e desenvolver o nosso papel, não só na igreja, mas principalmente dentro de casa, né? Requer intencionalidade. Então, desenvolver essas características requer intenção. Nós queremos mesmo? Nós queremos realmente permitir com que Deus desenvolva em nós esse caráter? Porque vai doer. E o Senhor vai mandar permitir com que situações que nós tememos aconteçam, para que elas provem e nos ajudem a confirmar se nós queremos mesmo ou não. Seguir a Cristo e desenvolver uma vida verdadeiramente piedosa. Requer uma vida inteira de prática. Você está cansada? Alguém está cansado aqui? Eu estou. Eu estou cansada. Mas eu não falo bem de um cansaço físico, eu falo de um cansaço espiritual. Né? Já chegou naquele ponto que você parece que está
As situações estão enchendo até o seu pescoço, né? Tá de saco cheio, né? Como algumas pessoas dizem, poxa, eu tô cansada disso. É a mesma coisa, é a mesma coisa, é o mesmo problema, é a mesma situação. Mas o que a Demóis vai nos encorajar, vai dizer o seguinte: olha, tá cansada? Para um pouquinho, deita, descansa, respira, levanta e continua. É melhor descansar do que desistir, tá? Então, isso daí vai requerer uma vida inteira de prática. E nunca vai chegar o dia que você vai dizer assim: eu não preciso mais pensar sobre isso, eu não preciso mais praticar ou pensar, porque eu já cheguei no nível espiritual que eu já alcancei isso aí. Isso é o maior engano que o diabo vai botar na sua cabeça. Por quê? Porque é um processo que vai durar a nossa vida inteira. Então, algumas características, né, que nós vimos em Tito 2, que a Demóis vai nos ajudar a refletir. Primeiro, moderada, digna de respeito, sensata, sadia na fé, sadia no amor e sadia na perseverança. Primeiro, o que é ser... Ela coloca moderado, né, mas porque ela está desenvolvendo a partir do que Paulo falou para os homens. Mas ela aplica isso às mulheres. Então, de que maneira, né, nós podemos ser moderadas? Uma mulher sóbria, quer dizer, moderada é o mesmo que sóbria, aprendeu a diferença entre prazeres temporários e prazeres eternos. Não é só a bebida que pode ludibriar uma pessoa. Não é só uma bebida que pode ludibriar uma pessoa. Qualquer prazer pode ludibriar uma pessoa. Que prazer eu estou falando? Vocês sabiam que as redes sociais, o WhatsApp, o Instagram, o TikTok, até o Telegram, todo o X, que antigamente é o antigo Twitter, todos os mecanismos de rede social, eles são psicologicamente programados para viciar você. Eles liberam no seu cérebro uma substância natural, é um hormônio denominado de dopamina. Enquanto você está usando, você está sendo estimulada a ter prazeres rápidos, momentâneos, e esses prazeres vão te anestesiando, e vão te anestesiando, e vão te anestesiando. Quando você vê, você já passou 1 hora, quando você vê, você já passou 2 horas, quando você vê, você já passou 3 horas, se não foi o dia todinho, só rolando a barra do Reels, tá? Então, o YouTube também tem essa função. Vê no seu celular o quanto de horas você está desperdiçando lá nas redes sociais, tem como você ver. Então, eu acho que muito mais do que a bebida ou qualquer outro tipo de prazer, as redes sociais, o celular, de uma maneira... Não estou demonizando o celular, porque eu trabalho com o celular, eu preciso do celular, eu também gosto de navegar, mas eu acho que a gente também tem que pensar em ser sóbrio, sem estar dependente das redes sociais. O quanto que a gente está dependente do aparelho celular, o quanto isso atrapalha quando a gente chega para ouvir uma mensagem, quando a gente chega para participar de uma leitura bíblica. Primeira coisa, o que vem, irmãs? O sono. Por que o sono? Porque a mente está acostumada a estar passiva. A mente está acostumada a receber informações sem processar. Então, isso daqui é uma coisa muito séria. Porque sem sobriedade não temos maturidade. E sem a maturidade não escolhemos aquilo que verdadeiramente importa. Perdemos tempo com coisas desnecessárias. Ela experimentou a liberdade de dizer não às questões que poderiam deixá-la derrotada, desanimada, desmoralizada. O que é pior para nós do que nos compararmos com alguém que nós, às vezes, nos sentimos inferior àquela pessoa? Muitos de nós passamos por esse processo. As redes sociais, elas são o forno que provoca isso aí. Elas apelam ao senso de concupiscência e desejo soberba da vida do nosso coração. Então nós acabamos nos sentindo muitas vezes
desanimadas, derrotadas, não temos o corpo perfeito, não temos o cabelo perfeito, não temos a unha perfeita, não temos a vida perfeita. Gente, vida perfeita não existe. Você nunca vai ver isso na Escritura. Isso é uma ilusão. Então, como que nós podemos ser sóbrias? Nós precisamos, então, ter esse discernimento para encontrar o nosso modelo de temperança e moderação. Então, irmãs, se você sente que você tem sido prejudicada, a sua mente, você tem sido despertada com gatilhos que são prejudiciais para você, tome uma decisão em relação ao uso do celular, porque ele está atrapalhando sua vida espiritual. E ele está impedindo que você realmente desenvolva e tome decisões com equilíbrio. Então, que a gente possa pensar sobre isso. Eu achei muito interessante essa questão que ela trata. Outro ponto que ela trata, primeiro foi ser moderado, né? É ser digno de respeito. Vamos abrir nossa Bíblia em Romanos 13. Vou trazer alguns versículos para a gente abrir, tá bom? Então vocês deixem a Bíblia de vocês aberta. Romanos 13. Alguém pode ler, por favor? Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, nem em imundícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Então, viver indignamente, olha o que Paulo diz aqui. Não é só viver em bebedeira, orgia, imoralidade e libertinagem. Quais são as duas características que Paulo fala aí no final do versículo, que também são maneiras da gente viver de modo indigno? Contenda e ciúmes. Ciúme também, inveja. Fazer contenda, fazer conversa, fofoca. Isso também, irmãos, faz com que nós sejamos indignas. Quando a gente tem um problema, em vez de a gente ir com a pessoa resolver, o que a gente faz? Vai com outra pessoa que não tem nada a ver, e a outra pessoa leva para outra, e leva para outra, e leva para outra, e leva para outra, e depois acaba com a reputação de uma pessoa. Isso é pecado, irmão. Isso daí é viver de modo indigno também. E outra coisa, o diabo, ele está vendo isso tudo, e ele se aproveita, sabe para quê? Para demonizar a igreja de Deus. Então, isso é uma coisa séria. Viver de modo digno não é só viver em prostituição, mas é também ser uma pessoa briguenta, fofoqueira, invejosa, ciumenta, caluniadora. Então, são pecados realmente, pecadinhos, né? Que o apóstolo Paulo está ali censurando. Colossenses 4:5. Vamos abrir em Colossenses 4:5? Efésios, Filipenses, Colossenses. Colossenses 4:5. Alguém pode ler aí, por favor? Andai em sabedoria para com os que estão fora, usando bem para o. Então, andar de modo digno, andar de modo sábio, além de tudo isso, é não perder tempo. E foi o que nós começamos a falar aqui, não perder tempo, é aproveitar bem o nosso tempo. Será que nós estamos aproveitando o nosso tempo? Quando a gente vê, já não mais dá tempo de fazer nada, acabou o dia. Porque nós perdemos tempo. E quando perdemos tempo, perdemos a oportunidade de ter a presença de Deus, de sentir a presença de Deus, de abençoar a vida de alguém, de dar uma palavra que edifica, de servir as pessoas que estão ao nosso redor, de fazer diferente. Um dos benefícios de envelhecer é uma consciência crescente da eternidade, que deve colorir tudo no dia a dia de nossa vida.
longe de nos tornarmos melancólicos ou legalistas, pensar em mais pura alegria, pois o céu está próximo. Então, vamos ver sobre isso em Isaías 57:15. Isaías 57:15. Alguém pode ler aí? Porque assim diz o alto do sublime que habita a eternidade, o qual tem nome santo. Habita no alto e santo lugar, mas habita também no contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então, mesmo que você se sinta abatida diante dos desafios e das próprias falhas e das próprias fraquezas que você venha a ter, Deus é aquele que habita com o abatido. Deus habita conosco, Deus está conosco. Mesmo que nós muitas vezes nos sintamos impotentes, incapacitadas diante das nossas falhas, né? Ele é aquele que habita conosco. Então, dignidade é algo bonito de se ver. Então, à medida que a gente anda nessa dependência da presença de Deus para viver em dignidade, nós podemos então pensar, estamos mais próximos do céu. Outra palavra aí é sensato. Vamos lá repetir comigo essa palavra? Sensato. Sensato vem de sófon, que significa sadio em mente, ou seja, mente salva. É isso que significa sensato. Mente sã, mente correta. E sófon, né? Esse pós-fixo aqui significa freio de cavalos. Olha só. A pessoa sabe refrear seus desejos e impulsos. Ele se governa e disciplina sua mente, paixões, afetos e comportamento. Mas naturalmente nós resistimos a isso. Então, uma pessoa sensata é aquela que refreia sua língua, né? Refreia os seus pensamentos e sabe se governar. Mas naturalmente nós resistimos a isso. Outra característica é sadio na fé. Vamos repetir todo mundo? Sadio na fé. Sadio na fé significa o quê? Saúde e integridade. Fundamentado na verdade de Deus, é capaz de afirmar por experiência própria a confiabilidade das promessas de Deus. Você pode não se sentir qualificada para inspirar as gerações que vêm atrás de você. Você pode não se sentir assim, mediante as falhas e fraquezas e dificuldades. Só que é o seguinte, a solidez da fé não é o topo da montanha, mas sim uma linha de chegada. É uma jornada e viajamos imperfeitamente. Então, ser solidez na fé, ser sadio na fé, é nós entendermos que nós estamos ainda no caminho, somos imperfeitas, amanhã nós seremos imperfeitas e depois de amanhã nós seremos imperfeitas, mas somos imperfeitos que buscamos a nossa perfeição em Cristo. E eu lembro aqui Gálatas 2:20 que diz o seguinte: se lembram de Gálatas 2:20? Logo já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E esse poder que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não é você que vai se aperfeiçoar, é o Cristo que vive dentro de você que vai te capacitar, que vai me capacitar a viver essa vida sadia na fé. E ela diz o seguinte: onde quer que você tenha visto Deus se provar fiel, onde quer que sua palavra tenha sustentado na fraqueza e fornecido a direção necessária, e sim, mesmo de você experimentou as consequências de falhar em andar de acordo com a sua palavra, essa é a sua história a compartilhar. Irmão, você tem uma história. Você tem uma história, e é nessas fraquezas, é dentro dessas fraquezas, a partir delas, que Cristo opera a sua cura. E é a partir das suas fraquezas, das suas debilidades, que Cristo deseja operar cura na vida de outras pessoas também. Por quê? Porque é se inspirando em você, no que você vai fazer com todas elas, que
que as outras pessoas verão a graça de Deus na sua vida. As pessoas não vão olhar para você e ver que você é uma pessoa perfeita, mas elas vão olhar para você e vão ver o quanto você conseguiu e decidiu perseverar em ter uma fé sadia, mesmo diante de todas as falhas, mesmo diante de todas as suas limitações. Porque elas vão poder ver Deus, como Ele esteve com você, como Ele foi provedor na sua vida, como Ele esteve em todos os momentos da sua caminhada. Isso quem que vai olhar, irmão? São os filhos, né? A família, as pessoas mais próximas, até o nosso pai, nossa mãe, quem ainda tem. As pessoas ao nosso redor vão se inspirar em nós. Não é no nosso modelo de perfeição, mas é no Cristo modelo que vive dentro de nós e que provê para nós os recursos necessários quando nós falhamos em andar de acordo com a sua palavra. Como é o nome do recurso necessário que Jesus provê? Quem sabe? O nome do recurso que Jesus provê se chama graça. É isso que se chama graça. Quando nós não merecemos, mesmo nas nossas falhas, a graça de Jesus está conosco, está sobre nós e provê para nós muito mais do que nós merecemos, muito mais do que nós até mesmo desejamos, porque Ele sabe a medida das nossas necessidades. Então, que essa seja a nossa caminhada de fé, não uma caminhada de perfeição, mas uma caminhada de dependência da presença do Senhor. A solidez da sua fé não está baseada na solidez daquele em que você a colocou, e não no histórico perfeito da sua fé. A sua solidez está baseada em Jesus, porque se não fosse por Jesus, nem hoje você estaria aqui. Se não fosse por Jesus, nós também não estaríamos juntos aqui. Então, a nossa solidez, irmão, é porque Jesus vive em nós. Essa é a nossa solidez. Ela não está baseada nas nossas forças, porque força você nem tem. Às vezes a gente está se rastejando, não é verdade? Às vezes a gente até sem força tem, a gente vê aquelas imagens, né? Jesus carregando uma pessoa e pensa, poxa, isso aí parece comigo. Eu estou sendo carregada por Jesus, porque nem força para andar eu não tenho. Mas é isso, irmão. Jesus quer nos carregar. E quando a gente não tem força, é Ele que quer andar os nossos passos e seguir o nosso caminho. E é nele que nós podemos, então, andar no caminho dele. Através dele em nós, vivendo em nós. Então, a nossa solidez não é baseada no tamanho da espiritualidade que você apresenta. É baseada no Cristo que assegura a sua salvação. É isso, irmãos, é a nossa segurança em Jesus. Não é o tanto de palavras bonitas que a gente fala, não é a vestimenta cristã que a gente tem, claro que é importante. Não é se a gente tem uma aparência de espiritualidade que isso aí é vazia, mas é no Jesus que vive dentro de nós. Então, com a nossa fé nele, ele vivendo em nós e caminhando o nosso caminho, é nele que a gente consegue continuar a nossa jornada, a jornada que ele preparou para nós. E aí ela fala, né? Sadio no amor. Vamos falar todo mundo junto? Sadio no amor. O aumento da idade para o crente deve ser marcado por uma crescente capacidade de amar. O amor genuíno, o amor sacrificial, o amor paciente, o tipo de amor de Deus. E aqui entra um ponto muito importante da nossa caminhada. Nós falamos sobre amar, mas amar não é um sentimento. E aí que pega. Porque amar, ser sadio no amor, é todos os dias decidir dar para alguém algo que esse alguém não merece. Porque todos os dias, quando você acorda, Deus decide dar para você o que você não merece. O que Deus dá para você que você não merece? O amor. E a palavra de Deus diz o seguinte: porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã.
Então, Deus, o amor de Deus todos os dias é renovado sobre nós. Eu e você recebemos o que não merecemos. E amar é decidir dar para o outro o que ele não merece. Quantas vezes, então, nós somos traídas? Quantas vezes nós nos sentimos traídas? Às vezes até a pessoa nem nos trai, mas a gente está se sentindo traída. Também pode acontecer. Quebra de confiança. Isso aqui é muito forte, né? Quantas vezes a gente não confia em alguém, em alguma situação, e a pessoa lá trai a gente? De todos os níveis. Estou falando de todas as esferas. E como essas coisas geram feridas no nosso coração? Primeiro, nós ficamos ressentidas, depois nós evitamos a pessoa, depois nós deixamos de nos comunicar. Aquela comunicação gera o que, irmãs? Uma barreira. E daqui a pouco nós estamos alimentando o que? Amargura, porque esse sentimento de ressentimento, de rejeição se cronifica. E nós acabamos ficando presas numa situação que fizeram contra nós e não conseguimos mais sair dali. E ficamos presas e só o Senhor para nos ajudar a nos alcançar nesses lugares de escuridão. E aí é quando entra, você não deve esperar que você sinta vontade de perdoar alguém, porque você não vai ter. O perdão para alguém que te fere é um ato constante. Todas as vezes você vai se lembrar daquela vez que aquela pessoa fez aquilo para você, e você vai o tempo todo se sentir magoada e machucada por aquela memória ruim. E quando a memória vier, irmão, quando a memória vier na nossa mente, você vai falar em voz alta, assim: Senhor, eu decido perdoar fulano. Vai em paz, em nome de Jesus, eu te abençoo. Todas as vezes que essa memória ruim vier, você vai tomar essa decisão e vai falar, mesmo que você não sinta vontade, porque isso vai te ajudar a liberar perdão. Quando você vê todas as vezes que aquela memória ruim veio e você tomou essa decisão, daqui a um tempo já não vai mais mexer com você, você verdadeiramente já perdoa aquela pessoa. Então, ser sadio no amor é tomar a decisão de amar alguém. E amar alguém não é de palavra, é perdoar. É liberar quem nos faz mal. E por último, sadio na perseverança. Perseverar, aqui no grego, que ele está tratando, é permanecer abaixo. É a ideia de suportar. Sabe aquela situação que é insuportável? Que você tem vontade de jogar a toalha? Pois é nessa hora que, quando você decide permanecer, Deus está fortalecendo o teu caráter. Então, irmão, o caráter cristão na mulher não é teoria. É a decisão de permanecer, mesmo que você queira jogar a toalha. Naquele dia que você não quer vir à igreja, que você não tem vontade nenhuma, mas você se levanta arrastada, é nesse momento que o caráter está sendo fortalecido em você. Quanto mais você se entregar para a sua falta de ânimo, mais ela vai se retroalimentar dentro de você. E mais vezes você vai sentir desanimado, porque um abismo chama outro abismo. É isso que a Escritura fala. Então, não se entrega. Permaneça abaixo, suporte. O que é permanecer abaixo? Se submeta a Deus. Venha, mesmo cansada, mesmo sem força, abra a sua Bíblia, faça seu devocional, mesmo que a sua mente não quer parar. Seu corpo está parado, mas sua mente não quer parar. Já teve essa sensação? De abrir a Bíblia, querer fazer seu devocional, o seu corpo está parado, mas a sua mente está andando por Manaus inteira. Está andando pelo shopping, está andando pelas contas, está andando pelos problemas.
Mas é aí nesse momento, mesmo que seu corpo não queira, né? Mesmo que seu corpo queira e sua mente não queira, é nesse momento que a perseverança precisa te ajudar a se manter no mesmo lugar. Porque é nessa hora que o caráter de Deus está sendo formado em nós. Não ceder sobre a pressão, não ser achatada pela pressão. É muita pressão, irmãos, principalmente para quem tem família. É muita pressão, é pressão dentro de casa, é pressão fora de casa, é pressão na igreja, é pressão em todo lugar. Nós somos pressionadas a ser de um jeito que nós nem conseguimos ser. Mas é por isso que é nesse momento que nós precisamos ficar firmes e depender da graça, porque é Jesus em nós que vai nos capacitar. E aí entra a humildade. Não ser achatada por ela, mas continuar apesar do peso da responsabilidade. Não apenas sobreviver, mas enfrentar as circunstâncias da vida triunfante, permitindo que Deus nos molde, e assim Deus é glorificado. E por último, que ela fala, brilhe. Desde que você permaneça firme, seus aniversários se somam. Maturidade cronológica, mas o crescimento espiritual. Então a mulher de Deus, mesmo jovem ou mais velha, se ela toma essa decisão de seguir a Cristo e crescer no caráter que Paulo fala, há uma soma dos seus anos de vida, ou seja, cada vez mais que o tempo passa, mais sábia e madura ela fica. Vamos abrir em Provérbios 4, 18. Todo mundo abriu? Alguém pode ler? Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, e vai brilhando mais e mais até seu dia perfeito. Se lembra daquela passagem que diz assim: eu sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O futuro de Deus para nós é maravilhoso, seja ele qual for. Aqui diz que o caminho do justo vai brilhando até chegar à luz do meio-dia, ou seja, à medida que nós caminhamos, o tempo passa, a tendência é que Deus possa cada vez mais brilhar através de nós. Vamos abrir Filipenses 3, 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Embora o corpo, à medida que ele vai cronologicamente envelhecendo, mas o tempo vai passando e vai nos aproximando desse dia que a irmã Dulce leu. É o dia que Deus vai revestir o nosso corpo humilhado, esse corpo falho, de glória. Nós seremos perfeitas. Então, que nós possamos buscar a perfeição em Cristo, tendo consciência de que nós somos imperfeitas, tendo consciência de que nós vamos falhar, mas tendo a fé de que Ele é quem nos aperfeiçoa, Ele é quem vai revestir o nosso corpo de glória. O fim da nossa caminhada é o próprio Deus. Então, à medida que o tempo passa, mais estamos nos aproximando do dia em que a glória de Deus vai nos revestir. Que dia é esse? É o dia do arrebatamento, O dia que o Senhor vai nos levar. Então, nós estamos aqui de passagem. E por último, vamos abrir aí Salmo 92. Salmo 92, verso 12. Verso 12.
até o 14, até o 15. Alguém pode ler aí, por favor? O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão os árvores do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém. Nele não há injustiça. Então, o que esse verso fala para nós? É ainda a promessa. Nós temos vários versos que falam sobre isso. No Senhor, nosso futuro é certo. Que nós ainda, mesmo que sejamos ou mais jovens ou mais velhos, possamos refletir sobre isso. Entender que no Senhor nós floresceremos, independente de nossas idades. E ela diz o seguinte no final: não ouça o que os seus pés e a sua fadiga estão dizendo. Nossa fadiga fala, né, irmãos? Nossos pés, quando estão cansados, falam muito. E muitas vezes nós só queremos ouvir o nosso cansaço, nosso desgaste. Mas ela nos encoraja. Não ouça os seus pés que estão cansados. Ouça o que a palavra de Deus diz sobre você. E a palavra de Deus, inclusive aqui no Salmo 92, promete para nós um futuro florescido na presença de Deus. Você foi destinado a ser modelo, a viver uma vida digna de respeito que vale a pena seguir. Destinado a ser o modelo do coração e caráter de Cristo. Então comece agora a cooperar com o Espírito Santo. Amém? Eu queria só cantar uma música com vocês. Não é playback não, é uma música que é cantada, mas eu acho que a letra dela é muito relevante para o que a gente conversou hoje. Vamos aí, quem souber canta, por favor. Que a gente possa refletir, que a palavra de Deus nos ajude nesse processo. Escondi tua palavra no meu coração, pra não pecar contra ti. Escondi as tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida, meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Venha ajudar, meu Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida, meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida, meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Não, eu queria fazer só uma oração nesse momento. Baixe sua cabeça.
Eu não sei quais são os pensamentos de acusação que vêm sobre você, dos desafios que você passa em casa, no relacionamento com seus familiares. Muitas vezes, imagens, coisas que o inimigo lança sobre a sua mente para te desanimar, para te desencorajar, para trazer medo sobre você, para trazer agitação, barulho. Mas nesse momento, vamos agora lançar tudo ao Senhor e deixar com que Ele em nós seja essa testemunha e venha nos dar força para prosseguir. Senhor Jesus, muito obrigada por esse tempo em que nós podemos, Senhor, seja jovens ou mais velhas, colocar diante de Ti todos esses pontos que nós lemos na Tua Palavra. Pedimos a Ti que o Senhor nos ajude a sermos mulheres moderadas, Senhor, respeitáveis, sensatas, sadias na fé, sadias no amor, na perseverança. Agora, diante de Ti, lançamos todo o peso, Senhor, todo o peso que nós temos carregado e confessamos os nossos pecados. Confessamos a incredulidade, confessamos o medo, confessamos, Senhor, nossos pecados a Ti, Te agradecendo porque a Tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Nós lançamos agora, Senhor, todo o fardo, todo o peso, Senhor, todas as nossas falhas, entregamos a Ti toda a responsabilidade com a casa, com o casamento, com os filhos, com o trabalho, Senhor, com o futuro, com as desavenças, com os desastres, com as coisas que nós não temos controle, Senhor, nós lançamos tudo sobre Ti. Com as situações que nós não podemos mudar, porque Tu sabes como muitas vezes somos afetadas por coisas que nós não podemos mudar, Senhor. Nós queremos controlar as coisas e nós somos ansiosas, Senhor, porque não podemos controlar as pessoas, não podemos mudar ninguém, Senhor. Se o Senhor não nos mudar, nós não mudaremos. Se o Senhor não operar, Senhor, ninguém mudará. Por isso, Senhor, colocamos a nossa família, colocamos a nossa vida, colocamos e entregamos a Ti o nosso futuro, das pessoas mais importantes para nós, e pedimos que o Senhor esteja conosco, Senhor. Que o Senhor viva a nossa vida, viva dentro de nós e nos ajude a seguir esses pontos, a sermos mulheres dignas, a sermos mulheres respeitáveis, a amar as pessoas que são da nossa família, o cônjuge, os filhos, as pessoas mais próximas, os irmãos. Nós decidimos amar aqueles que nos ferem, nós decidimos liberar aqueles que nos machucam. Nós decidimos entregar tudo isso a Ti, Senhor. E que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde a nossa mente e o nosso coração em Ti. E nós decidimos descansar no Senhor. Oramos assim, Senhor, entregando e consagrando a nossa vida ao Senhor. Em nome de Jesus, amém.